Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na transmissão sobre a festa de Hanukkah, que ao meu entender, pela espiritualidade e pela agregação, vamos colocar assim, pelo chamado do Eterno a todas as pessoas, sem distinção, não é? Deus não faz acepção de pessoas. O Eterno é o Criador de todos os seres humanos. E Ele nos chama, não é? Também para essa festa. Não é só exclusiva, única para os judeus, mas para você também que acredita em Deus, que acredita em Yeshua, Yahushua, Jesus. E hoje nós vamos aprender, conforme eu tenho falado, sobre por que Yeshua, Jesus, Yahushua está na Taná e também no Brit Hadashah. O porquê que Jesus está inserido nesse contexto todo. Você vai vibrar, você que é cristão, tanto católico quanto evangélico, protestante, pentecostal e neopentecostal. Ok? Essa festa vai começar no começo agora de dezembro, ali 8 dias, e eu convido você também a celebrar essa festa aí mesmo na sua casa, enfim, ok? Porque ela não é uma festa só para os judeus, mas para todos aqueles que entendem como foi revelado ao apóstolo, foi revelado a João na ilha de Patmos. E eis que vi um semelhante ao Filho do Homem no meio e em volta dele 7 candeeiros. Quem foi que disse? Eu sou a luz do mundo. Então, presta bem atenção, que hoje nós vamos falar sobre isso e você vai ficar maravilhado. Nós, quando acendemos a vela desse candelabro, na comemoração do Hanukkah, que foi o milagre que ocorreu ali, uma botija achada ali no templo, depois que o templo foi purificado, depois que foi limpo e restaurado, não é? Foi achado uma botija só, com azeite puro, e essa botija daria apenas para um dia, 24 horas. E conforme já foi explicado, não é? A ordem de Deus era que o fogo não se apagasse, que a luz não se apagasse do lugar sagrado. Então, uma botija deu para encher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lâmpadas. Na época não tinha vela. 8 lâmpadas, ok? Beleza? E aí deu só para um dia. Era para um dia. Mas diz a história, não é? Que quando os sacerdotes ou os rabinos chegaram lá, os sacerdotes chegaram no templo para ver se a luz do candelabro havia apagado. Não, ainda estava acesa todas as luzes do candelabro. Olha que bênção, um sinal de que Deus estava feliz, aceitando o esforço, a devoção, a fé, o trabalho deles em restaurar, em purificar o lugar sagrado. E quando vai acender, cada dia, são 8 dias, cada dia que acende uma vela, nós recitamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'azah nisim layavotenu bayamin chahan basmen chazeh, ou seja, brahá, bênção de Deus. E o que quer dizer isso? Você pode recitar isso na sua casa, eu vou escrever no quadro negro depois. Você pode recitar isso, não é? Durante esses 8 dias que eu vou falar a data. Bendito és tu, ó Rei do Universo. Bendito és tu, ó Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres grandiosos aos nossos pais, naqueles dias e neste tempo.
Tá bom? Agora nós vamos lá para o quadro negro, beleza? E nós vamos falar sobre aquele registro que se encontra no Talmud, ok? E a tradução dele. E é esse registro que ficou marcado na história, esse detalhe que não está em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 55, lá só está que a vela durou a dedicação de 8 dias, não é? Da Hanukkah, do templo, onde Deus se manifestou lá. Mas não está em detalhes como está no Talmud, que eu vou ler para você agora, lá no quadro negro. Bom, então, de onde nós paramos, né? Nós temos aqui esse registro, aqui, ó, do Shabbat 21b, do Talmud Bavli, ok? E aqui nós temos a seguinte escrita, não é? Em hebraico. Mal Hakuná, oi? Ou Mei Hakuná. Mei Hakuná é uma pergunta aqui, que perguntaram para os rabinos. Eles respondem, Mei Hakuná, Kishnezu, ok? Kisenizu, Yeavinin, La Leichal, Timul Kol, Ra Semanin Sebal Reichal. Ok? Uksegravar Malkutar ou Malkutar Beitil, Hasmonai, Venitzun, Bakul Velol Matsul, El Pashirad, Sel Semen, Seyal, Munach, Beshatamor, Sel Kohen, Gadol, Velo Hayal Bol Elal, Lechadik, ou Lechalik Yon Echad, Naasach, ou Niasach Bonen, Veidluk, ou Veilikul, Mimenu, Shemonal e Yamin. Ou seja, o que é que essa tradução está nos dizendo exatamente aqui? Perguntaram para ele o que era Hanukkah para os rabinos, isso séculos depois, não é? Do evento da Hanukkah lá em Israel, no templo da restauração. O que é Hanukkah? Eles respondem, o que é Hanukkah? Quando os gregos entraram no templo, tornaram impuros todos os azeites. Olha isso. Quando os gregos entraram no templo, tornaram impuros todos os azeites. Eles contaminaram os azeites, né? Sujaram os azeites. Quando a casa dos Hasmoneus prevaleceu e venceu a família dos Macabeus, Matatias, aquela coisa toda, não é? Sacerdote Matatias, ok? Que você já sabe da história. Eles procuraram e encontraram apenas um frasco de azeite selado pelo sumo sacerdote. Beleza? Suficiente apenas para um dia. Ocorreu um milagre e com ele acenderam por 8 dias. Ok? E agora nós vamos entrar no grande detalhe que eu falei para vocês. Não é? Shemen Zait Zach, o azeite puro, não é? Muito bem. Deixa eu só mostrar aqui, mais ou menos, uma coisinha que eu achei muito interessante, não é? Deixa eu mostrar para você aqui a forma do desenho técnico da menorá, ok? Só para vocês terem uma ideia. Olha que interessante, uma forma do modelo que seria então a menorá, não é? Você está vendo aqui? Presta bem atenção nesse modelo da menorá aqui, ó. Olha lá. Olha o modelo da menorá. Olha só que interessante, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Vertical, horizontal, ó. Vertical, horizontal. Esse seria o modelo exato da menorá. Ok?
prestaram bem atenção nisso, né? Agora, vamos para um outro detalhe. Bom, já começando aqui, não é? Dando a você que gosta de ler a Bíblia e compreender a Bíblia, não é? Ir a fundo. Não adianta ler só por ler, não é? Eu pego a Bíblia aqui, eu abro ela, eu leio, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você leu em português? Leu. Mas você consegue compreender de forma semanticamente falando, etimologicamente falando, do original, o idioma em que esse terlim, esse salmo foi escrito, na língua hebraica, no idioma hebraico? Você sabe o significado das letras em hebraico? Porque senão você vai ficar aquele leitor que pega uma caixa de remédio, tira a bula e vai ler a bula. Ele não vai entender nada do que está escrito na bula, porque a bula ali, a farmoquímica que está ali, que o químico, que o farmacêutico, né, prescreveu ali, você não vai entender a linguagem, né, de química que está lá, ok? Então, fica complicado. Portanto, é preciso estudar as escrituras no hebraico, principalmente no hebraico, tá bom? Para você poder compreender e assim não ser vítima dos malandros da fé, dos falsos pastores, dos falsos padres, dos falsos missionários evangelistas, dos falsos bispos que tá cheio por aí, ok? E aqui eu já vou dar uma pista para você aqui. Presta bem atenção nisso daqui que eu escrevi para você, ok? Dá uma olhadinha aí, ó. Vai vendo aí. Já é uma pista, hein? É uma pista aí no que eu escrevi para você aí, que tá aí direto do hebraico, para você procurar entender. O que é que nós vamos ter aqui? O que a gente vai ter aqui, ó? Esse texto aqui é o texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2. O que está escrito aqui no capítulo 11 e versículo 2? Varanach alav ruach Adonai, ruach rohamach uvenach, ruach etzach ugivorach, ruach da'at veir at Adonai. Que é isso aí, direto do hebraico para você? Você consegue entender isso? Aqui nós temos uma pista, tá? Porque eu falei que Yeshua, ele está inserido em todos os eventos, praticamente em todos os eventos da Taná hebraica, não é? Do Velho Testamento. Isaías, capítulo 11, versículo 12, está apontando, falando escatologicamente, algo que vai acontecer sobre o Mashiach, sobre o Messias. E lá diz assim, e repousará sobre ele. Ele quem? E pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o que vem sobre o Messias, o ungido. Essa palavra ungido conhece como Cristo. Cristo está no grego, mas no hebraico é Messias ou Mashiach. Então, sobre o Mashiach estará o Espírito do Senhor, primeiro, o Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento e o Espírito de conselho, e poder, fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ok? Beleza? Agora vamos se ligar aqui, só para a gente não se perder. A festa de Hanukkah. Eu sou o irmão Ben e hoje vamos terminar isso. Você vai ficar muito maravilhado. Vamos falar então sobre a festa de Hanukkah, o milagre e a história, como Yeshua, Jesus, como Yahushua, melhor dizendo, Yahushua, está inserido nesta história. A primeira coisa é saber o que significa Hanukkah. Vamos ver o que significa Hanukkah então, pessoal? O que significa o Hanukkah?
ok? Aqui, ó, Hanukkah, eu vou ter essa palavra aqui, tá? Ó, Hanukkah, ó, ok? Aqui, assim, um Tzinho aqui, aqui, e aqui, e aqui, olha, então eu tenho aqui, Hanukkah, né? Eu tenho aqui, Hanukkah, Hanukkah, significa, o que significa Hanukkah? Hã? Hanukkah significa, alguém sabe dizer o que significa Hanukkah? Festa das luzes, significa dedicar, ó, dedicar, não é? Significa inaugurar, ó, inaugurar, hoje está muito ruim aqui, inaugurar, ok? Inaugurar, significa iniciar, ou significa consagrar, ok? Ó, consagrar algo, ok? Isso significa Hanukkah, né? E, lógico, festa das luzes, beleza? Vem diretamente do verbo hebraico, não é? Que significa dedicar e inaugurar. Vem da raiz triliteral, que significa dedicar, inaugurar, consagrar e iniciar. Muito bem. A primeira letra dessa palavra Hanukkah é a letra Shet, que é essa aqui, ó. Essa letra Shet, aqui, tá vendo? Ela significa só essa letra Shet aqui em hebraico. Só essa letra, a letra Shet aqui em hebraico, essa letra aqui, a primeira, significa, essa aqui, perdão, não, essa mesmo, aqui, ó, significa cercar, proteger, vida, representa um espaço sagrado, uma coisa, uma casa espiritual, não é? Em Hanukkah, lembra o cerco do templo que foi purificado. A primeira letra aqui, Shet, em hebraico. A segunda letra, essa letra aqui, a Nun, perdão, essa letra aqui, tá? Nun. A Nun, ela vai significar a ideia simbólica, queda, elevação, humildade, representa a fé durante tempo de opressão, a letra Nun, não é? Bom, e temos a letra Vav, que é essa letra aqui, ela vai significar, né, o simbolismo, a união, a ligação entre céu e terra, liga o milagre físico ao espiritual, a ação da espiritualidade com o mundo físico, o que aconteceu lá em Hanukkah. E também temos a letra Kaf, que é essa letra aqui. A letra Kaf, né, tem o som de K, né? Ela simboliza a palma da mão também, simboliza força, simboliza potência, representa o poder de agir, de tomar atitude. Tudo isso, hein? Olha que legal. E a última letra, que é a letra Rei. Então tem uma diferença, hein? Eu falei que essa aqui é a Shet, não é? Essa aqui é a letra Rei, ok? A letra Rei em hebraico, não é? Tem o som de H. E ela simboliza revelação, expressão e sopro divino. Então, o que a palavra Hanukkah, com todas as suas letras, né? Para você ver aqui, ó, a letra Rei, não é? E a letra Rei, ok? Louvado seja Deus. A letra Rei, não é? A letra Shet, não é? A letra Shet, a letra Nun e a letra Vav, não é? A letra Kaf e a letra Rei. Significa, significa, na verdade, isso. Olha que maravilha, não é? Significa o poder de Deus. Indica que Hanukkah é um evento onde a luz divina se revela. Ok? O resumo é simbólico de cada letra, fazendo essa palavra Hanukkah, lugar sagrado. Ok?
humildade que se eleva, conexão entre os mundos, força e ação, revelação divina. Significa, então, o espaço sagrado, o templo, onde a humildade do povo se eleva, conectando o humano ao divino pelo ato de agir com fé, resultando em revelação espiritual. Olha que coisa linda, todo esse significado da Hanukkah, não é? Deixa eu só olhar aqui. Todo esse significado da Hanukkah trazendo para a nossa vida, ok? Então percebe-se que os humildes, os dedicados a Deus com fervor, que lutam pela palavra de Deus, que lutam pelas coisas sagradas, que lutam pela presença de Deus, pela conservação de Deus, conseguem atrair o espiritual e a manifestação de Deus para a vida dele. Isso é muito importante, não é? Por isso que não dá para aceitar qualquer pregação, qualquer palavra, qualquer um falando o que quer, o que acha, na sua mera e pífia interpretação dos textos sagrados, com intenção para os seus meios e planos e desejos escusos de lucrar e ganhar dinheiro, banalizando, abominando as coisas sagradas. Ok? Bom, Macabeu, um grito de guerra espiritual exaltando a Deus. Macabe, olha o significado de Macabeu. A Deus. Macabe é mais um título honorário do que um sobrenome. Judas Macabeu foi dado esse apelido, ou melhor, esse título, não é? Porque ele representava isso, um grito de guerra espiritual exaltando a Deus. Beleza? Vem de marcavar, quer dizer martelo, porque o Judas Macabeu era considerado como um martelo pela força na batalha. Você é considerado aí como um martelo que bate, pá, pá, sem cessar, que bate em cima, não é, da safadeza, que bate em cima da malandragem, que bate em cima da picaretagem aí na sua igreja? Hã? Ou você é calado, é quietinho, é um covarde? Você é daqueles que é mais fácil jogar as coisas erradas que estão acontecendo na sua igreja nas mãos de Deus? Um dia ele vai responder. Não, não é um dia ele vai responder. As coisas de Deus têm que ser tratadas com zelo, meu irmão e minha irmã. Não pode ficar omisso, não pode ficar resiliente, não pode ficar, sim, Senhor, não, mas daquele que mexer com o meu ungido, não posso falar dele, é Deus que vai resolver. Enquanto isso, ele está aproveitando dessa sua justificativa de covarde, dessa sua falácia, não é? De não querer se envolver. Ou você ama a Deus ou você não ama. Ou você leva a sério as escrituras ou você não leva nada a sério. Então é melhor nem ir na igreja. Olha, Jesus disse que aquele que conhece as Sagradas Escrituras, que se apresenta, reconhece a Deus, depois nega tudo isso, ou fica quieto ou omisso, melhor seria então nem ter nascido, ou pegar se tirar no mar. Olha a gravidade. Aqui eu não estou fazendo apologia para suicídio, tá? É só uma metáfora. Mas para você ver a gravidade que é. Ok? Muito bem, vamos lá. Bom, quem eram os macabeus? Eram, em parte, da família sacerdotal Rasmoneia. Macabeu era um apelido de Judá, filho de Matatias. Bom, agora vamos ao significado espiritual da Menorá de Hanukkah. A Menorá de Hanukkah tem 8 braços. Um auxiliar, que é o Shamash, né? Bom, mas antes de entrarmos na Menorá, o candelabro, vamos entender a história, não é? E o milagre. Por volta de 168 a.C., o rei grego Antíoco IV Epífanes, não é? Dominava a Judéia e tentou apagar a fé, não é? Judaica, impondo proibição do Shabat. Olha o que ele fez. Quando esse rei Antíoco Epífanes chegou lá, como você já viu, ele chegou proibindo o culto, a fé ao Deus, a Hashem, ao Deus verdadeiro, não é? Impondo os seus deuses pagãos, proibindo, não é? A circuncisão, proibindo a leitura da Torá, não é?
obrigou sacrifícios aos deuses gregos, profanou o templo de Jerusalém, colocando a estátua no altar dentro do templo de Jerusalém e de Zeus, né? E sacrificou animais impuros, como porcos, lá no templo. Bom, e aí surge uma família sacerdotal chamada Rasmonita, ou Rasmoneus, liderada por quem? Por Matatias, que quer dizer Mateus, e Mateus em hebraico significa presente de Deus. Você que tem o nome de Mateus é um agraciado, é um abençoado. Faça jus a esse nome, hein? Presente de Deus, tá bom? Vamos lá. Matatiago e depois seu filho Judá Macabeu iniciou uma rebelião contra o Império Grego. Mesmo sendo poucos e com armas simples, eles venceram o poderoso exército Seleucida após cerca de 3 anos de luta, ok? E aí começou então a purificação do templo, né? Bom, após retornarem a Jerusalém, os macabeus purificaram o templo, derrubaram o altar profanado, reconstruíram o altar santo e reacenderam a menorá, candelabro de 7 braços, ok? Muito bem, o milagre do óleo. A tradição judaica, Talmud Shabbat 21b, diz que só foi encontrado, lembra que eu li? Shabbat 21b? Só foi encontrado um frasco de azeite puro e suficiente para um dia. Porém, a chama durou 8 dias, tempo necessário suficiente para preparar o novo óleo puro. Por isso, Hanukkah dura 8 dias e se acende uma vela a mais a cada noite de Hanukkah, ok? Então, mais uma vez, o significado do nome Hanukkah significa dedicação, inauguração, porque marca a rededicação do templo, a purificação do templo, a inauguração do templo de Jerusalém. Pausa, dizer uma coisa, o Senhor quer, talvez através dessa live, não é? Também rededicar você. Prestou atenção? O Ruach Kodesh, o Espírito Santo, quer reinaugurar você. Talvez pessoas abomináveis, talvez situações difíceis, talvez batalhas e guerras que você enfrentou do começo do ano até agora, talvez uma enfermidade, talvez palavras tóxicas, discussão, xingamento, brigas, frustrações, decepções, traições, perca de emprego, não é? Talvez mensagens de denominações e de igrejas mais pagãs do que divinas, né? Mais sujas, mais abomináveis do que com o Espírito Santo. Tenha contaminado você, tenha sujado você. No lugar sagrado que é o seu coração, que é a sua alma, talvez, não é? Colocaram aí porcos, coisas sujas, coisas imundas, como assim? Rituais, né? Campanhas, né? Pactos, propósitos e votos imundos que não tem nada a ver com a palavra de Deus e não tem nada a ver com o Espírito Santo, com o Ruach Kodesh. Talvez isso contaminou você por dentro, ok? Talvez pastores chatearam, machucaram você, contaminaram você com a tristeza, com a raiva, com a decepção, não é? E o Espírito Santo quer hoje reinaugurar você, rededicar você para Ele e para o eterno. Pensa nisso, tá bom? Muito bem. Por que se celebra até hoje? Hanukkah celebra liberdade religiosa. Está preso na sua religião, você está preso nos dogmas, você está preso nas doutrinas dos homens, você está preso nessas usos e costumes loucos. O Espírito Santo quer libertar você hoje disso. Hanukkah também celebra a vitória de poucos contra muitos. Talvez muitos na sua igreja se levantaram contra você. Talvez, minha irmã, é você mesmo que está falando, Deus está falando comigo. Você mesmo, senhora, você mesmo, moça, que era líder ali do coral, que era líder, né, do louvor, que era ministra do louvor. Você que, senhora, que era líder do grupo de oração, você que era líder das irmãs lá do coral também, senhora, você que era líder do círculo de oração, Deus está falando com você, agora, nesse momento, não é? Vitória de poucos contra muitos. Talvez você se acha em número pequenininho, ou uma pessoa só. Quem é você para tentar vencer a batalha que foi contra você na sua igreja? Né?
todas as irmãs, pastor, pastora, os pastores, os irmãos, mas quem está do seu lado é o Espírito Santo. Quem está do seu lado é Deus. E Deus quer te dar vitória hoje. Basta você abraçar essa graça e sair fora desse ambiente, desse lugar, dessa denominação que só te chateou, que só te bateu até agora. Não é? E fidelidade, a fé em que tempos de peregrinação, em tempos de peregrinação, fidelidade à fé. Se você tem sido fiel, meu irmão e minha irmã, não se preocupe. Deus tem algo novo para você. Né? Ele tem um fogo, não é aquele fogo de pular e rodar, não. Tem um fogo para iluminar a sua alma e o seu caminho por onde você passar. E aonde estiver todos os animais, todas as pestes, tudo aquilo que é ruim, que não gosta da luz, que não gosta do fogo, vai desaparecer do seu caminho, da sua vida, e você vai ser transformada. Luz sobre as trevas. O milagre do azeite é chamada também de a festa das luzes, a festa da dedicação. Ok? Então, o seu azeite, por mais pouquinho que esteja, a sua unção, o seu carisma, ou a sua mediunidade, o dom que você tem, não é? Por mais pequenininho que seja, que iluminou muitas vidas e muitas pessoas, esse fogo, essa lâmpada foi apagando, se apagando, por causa das invasões. Você deixou as coisas ruins invadirem você. Você que é rapaz, que é jovem, talvez deixou o mundo invadir a sua mente, o seu coração, não é? Com uma série de coisas podres aí do mundo, não é? Sei lá por onde você andou, o que você fez, em o que você se viciou, mas quero te dizer que o azeite, por mais pouquinho que seja, né, como a botija, vai iluminar todo o resto do templo, né? Todo o resto da sua casa, todo o resto da sua alma por dentro. Porque você também é uma menorá, não é? Do Senhor, ok? Muito bem. Festa da dedicação, que vai aparecer no Novo Testamento, né? Gente, olha que legal, que bênção. Vamos ver isto no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 e 23. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 e 23. Vamos ver aqui o que é que acontece lá. Bom, então, olha só que maravilha isso daqui. Presta atenção, Brit Hadashah, Novo Testamento. Yeshua, com a festa de Hanukkah, festa para os judeus, que história é essa? Presta bem atenção no que eu estou lendo para você aqui agora. Olha só. Deixa eu ver. Presta bem atenção aqui. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 e versículo